Olha aí, Érica. Boa noite, professor Henrique. Você é o nosso representante de Fortaleza dos professores substitutos. Que felicidade aula com você. Verdade. Boa noite, Érica. Viu? Quer dizer que você está em Pedra Branca agora, é? Verdade. Eu ainda sou o representante, né, dos substitutos. Eu sou efetivo, né, agora, mas ainda estou no cargo. Que prazer, viu? Seja bem-vinda. Obrigado, viu? Prazer que é. Vamos fazer essa aula aqui com vocês. Mundo pequeno, olha aí. Show de bola. Turma, eu acho que todo mundo aqui recebeu, né? Mais cedo eu mandei um material, né? Mais cedo não, mandei acho que segunda ou terça, né? Com tanto a parte teórica quanto os exercícios que a gente vai comentar hoje, certo? Com o curso de vocês, a banca é o ímpar, que é a banca aqui de Fortaleza. Vou já falar bem direitinho sobre o ímpar, certo? Show de bola. Temos 21 pessoas. Gente, vocês vão ter aula de português 8 horas, não é isso? Confere, 8 horas, aula de português, sim ou não? Vamos começar, né, então? Acho que é bom a gente... Pronto. Tá, só das 6h30 mesmo em ponta, né? Como for combinado isso, a gente começa. Pronto, 6h30, né? Pessoal, boa noite, certo? Sejam todos bem-vindos à nossa aula inaugural do IB Concursos, aula de Didática e Legislação Educacional, né, que visa ao concurso aí do magistério em Pedra Branca, né, cidade do interior cearense. Sou o professor Henrique, né, sou o professor titular dessas duas disciplinas no IB Concursos, e todas as quartas-feiras a gente vai estar aqui batendo um papo, né, destrinchando essa parte tão importante, não só para o concurso público de vocês, mas também para a vida docente. Ao entendermos, né, as leis, ao entendermos a didática em si, pode ter certeza que nós vamos compreender o porquê de algumas coisas na educação darem muito certo e o porquê de outras coisas não darem certo. E a gente efetivamente aplicando a teoria na prática, a nossa carreira docente vai melhorar bastante, consequentemente a qualidade das nossas aulas e a aprendizagem das nossas turmas, dos nossos alunos. Beleza? Então, é um prazer enorme estarmos juntos aqui. Eu vou colocar a tela de exibição. Quando vocês estiverem me vendo e vendo a tela, por favor, vocês me deem um ok, tá bom? Vocês estão vendo aí? Se tiverem, a Lívia colocou um joinha. Se outra pessoa para confirmar, por favor. Pronto, mas quem está chegando agora, boa noite, sejam bem-vindos. Então, turma, vamos lá, né? Curso de Didática e Legislação Educacional, aula inaugural 3 de maio. Turma, que é meu Instagram, arroba c.henrique0805. Quem quiser me seguir, certo? Fique à vontade, quiser marcar a aula. Bom, eu, quase todos os dias, eu estou compartilhando dicas, seja da parte, né, de didática, de legislação, pedagogia, e da parte de português, porque eu também dou aula de português, tá bom? Então, quem quiser me seguir, fica à vontade, que material não vai faltar. Também estou sempre lá divulgando as nossas aulas, tá bom?
fiquem aí à vontade, esse é meu Insta. Deixa eu passar aqui. Turma, vou uma rápida apresentação sobre mim, tá bom? Eu sou Carlos Henrique, formado em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará e em Língua Portuguesa pelo Centro de Línguas do IMPA, né? Não é à toa que eu tenho certeza que, né, na propaganda o IB colocou, né, que eu sou especialista na banca IMPA, eu sou formado por lá e também eu tenho algumas aprovações lá que eu vou contar para vocês rapidamente. Eu tenho especialização em gestão escolar e didática e metodologias ativas. Aí, pessoal, eu sou professor efetivo aqui de Fortaleza, eu passei no concurso do ano passado, né? E também sou professor aí de vários cursinhos preparatórios, também atuo como revisor textual. Gente, só para o IMPA eu tenho 5 aprovações, certo? Não estou falando isso para me gabar, não, é só para passar para vocês, para dizer que realmente a gente sabe o caminho das pedras em relação ao IMPA. Eu passei em 4 seleções, né? Passei em 2017, 2018, 2021 e 2022. E também passei no concurso ano passado, né? Então, do IMPA, eu posso falar com propriedade, tanto é que estou aqui escalado para ministrar as aulas com vocês, certo? Aí, qual é o primeiro bizu, qual é a primeira dica que eu dou para vocês? Vocês já baixaram as últimas provas do IMPA para pedagogo e da prova de didática, que é geral, que é comum para todos os cargos. Vocês já fizeram isso? Sim ou não? Já baixaram? E responderam, a Sayonara colocou que sim. Ó, quem não fez isso, quem não tem essas provas, eu tenho todas essas provas. Quando terminar a aula, eu vou passar para a coordenação e a coordenação manda para vocês, tá bom? Todas essas provas eu tenho aí acho que dos últimos 9, 10 anos eu tenho, tá bom? Aí qual é a tarefinha de casa para vocês? Bom, todo mundo aqui eu tenho certeza que quer ser aprovado no concurso, né? Tenho certeza absoluta disso, senão não estariam aqui. Por nada, pessoal. Primeira coisa que você vai fazer, você vai resolver todas essas provas. Por quê? Porque você tem que conhecer a banca que você vai fazer o concurso. Se fosse a Consulpan, você ia começar resolvendo as últimas provas da Consulpan. Fosse a UES, fosse o CETRED, é assim que funciona, gente. Como é o IMPA, você vai baixar e tem aí uma vasta bibliografia. Português tem demais, raciocínio lógico tem demais, né? Aí o bizu, IMPA, não é matemática básica, é raciocínio lógico. Acho que vocês já sabem disso, né? A não ser que mude, mas eu acho muito difícil, certo? Aí você baixa essas provas e você vai responder. Responde a de português, a de raciocínio lógico, a de didática e legislação, porque você vai saber, né, como anda, como o nível que você está, né? Você vai ter uma noção. Passado isso, né, resolveu todas as provas, você já sabe mais ou menos qual é o seu nível, você já dá para saber mais ou menos onde é que você, né, é bom, né, evoluiu, né, tá no caminho bom e onde você está com defasagem. E você vai trabalhar em cima disso, em cima disso. Concurso público, deixa eu dar aqui uma dica para vocês que vale ouro. Concurso público é o seguinte, você revisa a teoria e você resolve o máximo de questões possíveis. Esse é o segredo. Ah, mas fulano de tal tem método tal, tem método não sei o quê, método daquilo. Essa pessoa quer só tirar seu dinheiro, é papo de coach. Concurso público, você revisa a teoria e você vai responder o máximo de questões que você conseguir. É assim que você se prepara. Esse é o segredo. Faça isso que vai dar certo. E sempre tem aquela máxima, concurso público é uma fila. Você vai estudando, a sua hora vai chegar, eu garanto a você. Tá bom? Então, sobre o ímpar, né, uma dica geral é mais ou menos isso. Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ó, outra coisa, a prova de português, né? Eu sei que aqui eu estou com didática de legislação, mas a prova de português é uma prova geralmente que traz um texto não tão longo, com exceção do concurso. No último concurso o texto foi bem longo.
mas geralmente é um texto que não é tão longo, eles têm uma ou duas de texto e o resto de gramática aplicada, né, pegando enxertos do texto, mas que se não tivesse o texto dava para responder também tranquilamente. Prova de didática. É uma prova em que eles estão trazendo cada vez mais os autores acadêmicos, por isso que a gente tem que estar em dia com as nossas leituras dos autores educacionais contemporâneos. A gente precisa desse exercício da academia, né? Prova de legislação educacional, eles gostam de trazer o preto no branco, né? A lei propriamente dita, que inclusive a gente vai já conversar quando eu passar os slides de legislação. Bom, então a gente tem que se atentar ao que está na lei, ok? Basicamente isso. Alguma pergunta, alguma dúvida, ou podemos ir em frente? Podemos? Bora lá, né? Passar aqui. Concurso de Pedra Branca. Se eles seguirem a mesma coisa que foi Fortaleza, o concurso de vocês vai ser dividido assim. Se eles seguirem, não sei como vai ser. 60 questões. 60 questões. Estou escrevendo no chat. A, B, C e D. Ou seja, né? Múltipla escolha, 4 itens, né? Você tem 25% de chance de acertar no chute, né? Por assim dizer. Certo? São 10 questões de português, 10 de português, 10 de raciocínio lógico matemático, 10 de didática, 10 de legislação educacional e 20 de conhecimentos específicos. Para o pedagogo, que eu sei que é a maioria, o que são esses conhecimentos específicos? A própria didática e a própria legislação educacional. Quem é de português, de matemática, de ciências, enfim, são 20 questões dentro da sua área. Repito, caso seja seguido o concurso de Fortaleza, ok? O IMPA é a banca daqui de Fortaleza. Diga lá, Karen. Professor, boa noite. Boa noite. Aqui em Pedra Branca, no projeto do concurso, está 30 questões para fundamental e para superior, 40 questões. Ao seu ver, o que você acha que você poderia mais... quantas questões seriam da área pedagógica dentro dessas 40? E eles previram 40, então, não 60, 40 só? 40. O projeto está de 40 questões para nível superior. Mas no caso, é o projeto de lei, é isso? Projeto do edital que foi apresentado. Certo, então vocês já tiveram acesso a esse projeto de edital. Isso, de Beleza. cargo de tudo. Entendi. Então, eles podem fazer assim, ó. E lógico que isso eu estou achando, né? Eles podem colocar 10 de português, certo? 10 de português, 5 de raciocínio lógico, 5 de didática e legislação e 20 de conhecimentos específicos. Eu acho, né? Pode ser assim. Ok? Então, Tá certo, obrigada. por nada. Estranho esse corte de 60 para 40. Vai ver a prefeitura de Pedra Branca que economizar papel, né? Quando for imprimir a prova. Pode acontecer, certo? Mas, enfim, né, a estrutura não foge muito disso, né? O IMPA é português, raciocínio lógico e a parte de didática. E, claro, né, os conhecimentos específicos. Beleza? Então, é isso. Alguma outra pergunta, alguma outra consideração? Vamos lá. Galerinha, vamos começar, né, a aula de hoje. A gente vai focar e para um... Não, Anabela, a aula aqui de hoje, no caso, é para o magistério, né, para os professores. Então, para o médio, eu não tenho como ter uma noção, né? Eu não estava nem sabendo do concurso de vocês também para nível médio, porque hoje aqui, no caso, esse aula não é voltado para professores, entendeu? É isso. Certo? Entendi. Não, auxiliar de sala é essa mesma composição aqui, que eu falei, 10 de português, 5 de raciocínio, 5 da parte de didática e 20 conhecimentos específicos.
Mais ou menos isso, certo? Pronto. Eu não queria falar disso, mas já que você antecipou, professor, e a segunda fase? Quem perguntou foi a Karen. Karen, já que você leu o projeto de vagas, né, do edital, está prevista a segunda fase com prova didática, que nem foi em Fortaleza, ou não? Não, ainda não. Pronto. Então, Érica, vamos A não deixar ser que para mude. depois. Aqui em Fortaleza, acho que vocês, né, estão sabendo, nós tivemos uma segunda fase com prova prática. O candidato, né, daria uma aula durante 15 minutos, né, que foi o calcanhar de Aquiles de muita gente. Mas se tiver, a gente também vai fazer a preparação para a segunda fase, tá bom? E depois tivemos uma terceira fase, que é a prova de títulos, apenas classificatória e não eliminatória. Geralmente, concursos para o interior do estado, tem só a prova objetiva, né, e a prova de títulos, tá bom? Segunda fase eu só vi ter em Fortaleza e em Sobral. E quando é concurso do estado, né, todo, ok? Mas se tiver a segunda fase, mais para frente a gente também faz a preparação para ela, ok? Então vamos lá, gente, vamos começar. Não costuma cair conhecimentos gerais. Não, Mariana, o ímpar na composição não tem atualidade, certo? Não tem. Se tiver, vai ser algo inédito, uma novidade, mas nunca teve, ok? É isso que eu falo, é isso que eu passei para vocês. Português, raciocínio, didática, legislação e conhecimentos específicos. Ok? Gente, vamos fazer aqui uma revisão, né, sobre legislação educacional básica. Turma, quais são as principais legislações que você tem que estudar para concurso público, né, na área do magistério? Vamos começar da primeira, né? Constituição Federal de 1988, a Constituição, gente, ela tem 10 artigos que falam da educação, 205 ao 214, tá aí nos slides que vocês já receberam, 205 a 214. 205 fala da finalidade da educação, 206 fala dos princípios da educação, 210 traz os conteúdos mínimos que depois virariam a BNCC, 212 fala do financiamento da educação, 212A fala do Fundeb, 214, 214 fala do PNE, Plano Nacional de Educação. Então, gente, a grande maioria desses documentos já estavam previstos na Constituição, tá bom? E é fundamental que a gente se aproprie sobre. Eu também tenho um PDF, eu vou estar passando para vocês, são 4 laudas só, certo? Em 15 minutos, aliás, menos do que isso, em 10 minutos você consegue ler toda a parte da Constituição, certo? Eu disse que você consegue ler, eu não disse que você consegue aprender, tá bom? Você, como eu falei, você lê e você faz os exercícios. Lembra, né? A gente vai ter aula sobre cada coisa disso aqui, sobre Constituição, LDB, PNE. Estou só apresentando aqui um panorama geral, beleza? Então, CF, Constituição Federal, artigos 205 a 214. Dificilmente uma prova de concurso público não cai algo sobre a Constituição Federal no tocante à educação. Muito difícil. Depois, nós temos a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a nossa LDB, que também tem um nome de Lei Darcy Ribeiro, né? Lei número 9.394/96. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu li a LDB, imagino que vocês também já tenham lido ela inúmeras vezes. Gente, eu desconheço alguma prova para o magistério que não tenha caído LDB. Por quê? Porque é a lei máxima de educação no país. São as bases, como está aí, as bases educacionais. Eu já peguei prova, inclusive, de legislação educacional, em que as 10 questões eram sobre LDB. Lógico que já tem um tempinho. Como hoje em dia nós temos uma série de outros documentos,
é sem sentido uma banca elaborar uma prova somente sobre LDB, porque ela vai privilegiar aquelas pessoas que só estudaram aquilo. E concurso público a gente tem que focar o máximo de assuntos possíveis para a gente peneirar, filtrar, entre aspas, os melhores, aqueles que melhor se prepararam. Claro que concurso é uma série de nuances, né, de especificidades. Ok? Quem aqui já leu LDB? Tenho certeza que muita gente, né? Todas essas leis que eu estou falando aqui para você, se você colocar no Google, o primeiro link que aparece é o link do site do Planalto, né? Aí você pode estudar por lá sem medo, porque lá é onde está mais atualizado. Se tiver qualquer alteração, inclusive a LDB alterou na semana passada, né? Tiver qualquer alteração, já sai lá automaticamente, então a ideia é que você estude por lá. Porque muitas pessoas às vezes falam assim, professor, o senhor tem PDF, não sei o quê. O PDF, às vezes, ele não está atualizado. Como ela, né, ela muda, ano passado tiveram 3 mudanças, esse ano nós já tivemos 2. Então, como vai mudando, os PDFs vão ficando ultrapassados. Então, o ideal é que a gente faça esse estudo mesmo online. Ok? LDB. Quais são os artigos, né, os principais artigos? Primeiro que a LDB é enorme, são 92 artigos, né? Ela fala sobre finalidade da educação, princípios, atribuições de estabelecimentos de ensino, de professores, atribuições dos estados, dos municípios, da União, faz a subdivisão, fala de educação básica, ensino fundamental, educação infantil, ensino médio, fala das modalidades, EJA, educação especial, educação bilíngue, quilombola, profissional, tecnológica, enfim, fala de um monte de coisa. Fala dos profissionais da educação, financiamento da educação, fala sobre tudo. Então, é importante também que a gente consiga fazer esse filtro. E a gente vai ter também 2 aulas só sobre LDB. Bom, com aquilo que mais cai. Certo? Mas, de antemão, se você já quer ir estudando, eu vou colocar aqui os artigos para você estudar. Ok? Você estuda do 1 ao 14. 1 ao 14, aí você estuda do 21 ao 34, aí dá para pular o 35 e o 36, porque os artigos 35 e 36, eles falam do nível médio. E como o nosso concurso vai ser a nível municipal, o nível médio não está a cargo das prefeituras, e sim do Estado. Aí, depois, 37 e 38, que fala da EJA, 37 e 38. Depois, 58 a 60, que fala da educação especial, que cai muito. Ok? 71, 70, 71, que fala de financiamento da educação, etc. Esses aí são os principais, aqueles que mais caem nessa parte de concurso público. Beleza, gente? Aí uma rápida recapitulação sobre LDB. Plano Nacional de Educação, Lei número 13.005/2014. Aí o PNE, eu já falei antes para vocês, ele já tinha sido previsto no artigo 214 da Constituição Federal. Se você pegar lá, tem lá, ipsis literis, né? A União, né, em regime de colaboração, né, vai elaborar um Plano Nacional de Educação. Inclusive, esse artigo, né, o texto dele caiu no concurso de Fortaleza. Quem fez aí vai lembrar. Então, o PNE, ele já estava previsto desde 1988 na Constituição, não é isso? Que foi o ano que ela foi elaborada. Nós tivemos um primeiro PNE entre os anos de 2001 a 2010, né, durou 10 anos. Aí ficamos 2011, 2012, 2013 sem o PNE, né? Aí foi fruto de inúmeras discussões, inúmeros debates no Congresso. Depois, né, desses 3 anos, em 2014, nós tivemos a promulgação desse PNE, que é dividido em 10 diretrizes, 20 metas e 284 estratégias, certo? Professor, eu tenho que saber tudo? Tudo não, mas
Principalmente as 10 diretrizes e as 20 metas você tem que saber. As metas têm muita questão de percentual. Então, o ímpar, ele gosta de brincar, ele gosta de trocar os percentuais. Ele coloca o texto bem bonitinho, né? Sei lá, meta 1 e meta 2, né? A meta 1 fala sobre a universalização da educação. A meta 2 fala sobre a questão do ensino fundamental. Aí eles podem colocar o texto bem bonitinho e trocar o percentual de um pelo outro. Aí você lê o texto lá todo lindo, não, tá certo. Só que o percentual acaba estando errado. Então, o IMPA gosta de fazer isso, nós temos que ficar atentos. Das 20 metas, apenas uma meta foi cumprida desse PNE. Ano que vem ele termina e a gente precisa de um novo, ou então que ele seja atualizado e que nos próximos anos realmente tenha um empenho por parte do governo federal, parte de todos, que a gente consiga cumprir essas 20 metas que estão lá. Ok? PNE é isso. Também vamos ter uma aula só sobre isso, sobre essas metas, resolver questões, bem bonitinho. Aí, turma, nós temos também o ECA. Inclusive, o ECA ele é anterior à LDB, né, e anterior ao PNE. O ECA é a Lei 8.069, né, eu chutei 68.069, /90, né, Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí aqui, pessoal, quero que vocês tenham muito cuidado. Lá no ECA, os artigos educacionais são dos artigos 53 ao 59. 53 ao 59. Né? Esses artigos, eles estão na Constituição e estão na LDB. Certo? Então, o ECA pegou da Constituição e a LDB tanto pegou da Constituição como do ECA. Se nós observarmos, nos últimos anos, as bancas não estão cobrando esses artigos aqui. Elas estão cobrando outros artigos do ECA. Aí, mais uma vez, eu vou pegar o exemplo do concurso de Fortaleza, que foi o IMPA que fez. O IMPA cobrou a imagem da criança, artigo 17, cobrou amamentação materna, cobrou acompanhamento materno, adoção. Então, ou seja, ele cobrou, o IMPA cobrou artigos que não estão entre esses aqui educacionais, cobrou outras temáticas. A gente costuma chamar isso, dizer que a banca está flutuando. Como ela sabe que isso aqui está muito batido, todo mundo já sabe esses artigos de 53 ao 59, então ela está cobrando outras coisas. Ok? Qual o perfil de prova do IMPA? Aline, o perfil que você está falando, a quantidade de questões que tem que acertar, é? É isso? Não, acho que você chegou depois, né? Eu já falei no início, né? O que mais, pronto, o que mais vou retomar. O IMPA, ele é uma banca que gosta de cobrar muito a questão da academia, autores contemporâneos, presentes nas universidades. O concurso de Fortaleza foi tomado por isso. Então, é interessante que a gente esteja com as nossas leituras em dias da academia, da universidade, tá bom? É muito interessante que a gente esteja atualizado com esse tipo de conteúdo, tá bom? Você chegou agora, então, nós vamos ter o IMPA, como é que ele é? Ele é português, raciocínio lógico, didática, legislação e conhecimentos específicos, se nada mudar. Caio, você levantou a mão de novo? Foi o Daniel que levantou a mão. Levantar, ou foi sem querer? Pronto, professor, boa noite. Boa noite, Daniel. Diga lá, meu querido. Professor, uma pergunta. Vamos supor que o estilo da banca seja exatamente esse de 60 questões. Certo. Como é o critério que ela cobra? De acerto? É por questão ou é aquele critério que tem banco que se cobra de 50%? Por exemplo, português, se forem 10 questões, eu tenho de obrigação de acertar 5 para que eu fique dentro do perfil, ou ela é por Excelente acerto? sua pergunta, excelente. Pronto. Pronto. O IMPA tem perfil, 50%, certo? Você pode, um exemplo, se fossem 60 questões, você poderia fazer 54 e ficar de fora se tivesse só feito 4 em português, né? Um exemplo, né? Tem perfil sim, viu? Você tem que fazer o perfil
e tem que estar dentro do número de vagas. Não são questões absolutas apenas. Beleza, entendi. Por exemplo, aqui no caso, se for 10 de didática, tem que acertar pelo menos 5, tem que acertar 5 para ficar dentro do critério. Exato, perfeito. Para você concorrer, tem que fazer metade da prova em cada. Beleza. Obrigado. Nada. Excelente sua pergunta. Então, pessoal, na parte do ECA, é interessante que você leia todo o ECA, a questão das idades, a questão do trabalho infantil, né, que não pode, né, ver a questão das punições. O adolescente só pode trabalhar, né, acima de 14 anos, né, como aprendiz, né, com todos os seus direitos, né, trabalhistas e previdenciários assegurados, por exemplo, né. Mas mais para frente a gente vai ver isso através de questões. Aí, depois do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, de 2017. A BNCC, gente, ela traz, né, no texto dela, é o conjunto orgânico, né, de aprendizagens essenciais que todos os alunos, né, têm que ter acesso durante a educação, toda a educação básica, todos os alunos, certo? Então, o INPA, ele nunca tinha cobrado a BNCC, até o concurso de 2022, nunca tinha cobrado nenhuma prova. Ele trouxe no concurso e a tendência é que cada vez mais seja cobrado. O que é a BNCC? Ela vai dividir, né, justamente a questão do currículo em conteúdos mínimos, que é essa parte que todos os alunos têm que ter acesso, mais a parte diversificada, que é de acordo com a localidade, as regionalidades, né, a cultura, o clima, o relevo, que o aluno está inserido. O aluno vai estar sobre a escola dele, a origem, a cultura dele. Ok? Ângela, boa noite. Eu fiz o perfil no concurso de Fortaleza, mas não fui convocada para a segunda fase. Justamente, Ângela, porque, como eu falei, tem que ter o perfil e estar dentro das vagas, né? São esses dois critérios. Você não basta perfilar, tem que estar dentro do número de vagas. E não basta fazer um número grande de questões, tem que perfilar também, fazer 50% em cada. No concurso de 2015, né, eu estava na faculdade ainda, né, tinha o quê? Tinha 22 anos, 2015. Mas eu tenho uma amiga minha, que ela fez em 2015, ela fez 52 questões das 60, mas não foi para a segunda fase, porque não fez o perfil em português, ela fez só 4, né? Tirou uma pontuação altíssima, muitas pessoas fizeram menos questões do que ela entraram, porque perfilaram, e ela não perfilou. Pois é, a ECA tá aí, não me deixa mentir, tá? Corroborando, né? Aconteceu muito com muita gente ficou em português naquele ano. Então, pessoal, a BNCC, por ser o segundo documento mais novo, só perdendo para o novo Fundeb, a tendência é que ela seja muito cobrada, ok? Aí a BNCC, ela vai assumir, né, explicitamente a defesa de uma educação integral. O que é essa educação integral? Não é mais apenas o cognitivo, apenas o desenvolvimento cognitivo, vai muito além disso. Além do desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, desenvolvimento físico, desenvolvimento humano, político, e por aí vai. E isso é o que a BNCC defende. E, por fim, gente, nós temos a lei mais nova. Quanto mais nova é uma lei, né, geralmente mais as bancas cobram. Das 10 questões do concurso de legislação, da prova de legislação aqui em Fortaleza, 3 foram sobre o novo Fundeb. 3. O novo Fundeb, ele é um mecanismo que ele garante a real valorização dos profissionais da educação. De todo esse dinheiro que vem para os municípios, 70%, né, deve ser gasto com o pagamento de pessoal, com o pagamento dos profissionais da educação. Não só professores, coordenadores, assistentes, diretores, secretários, orientadores e por aí vai. Bom? O novo Fundeb cabe um adendo. A gente teve primeiro o Fundef, né, de 98 a 2006,
tivemos o Fundeb de 2007 a 2020, agora nós temos o novo Fundeb, que foi promulgado em 2020 e passou a valer a partir de 2021. Agora ele é permanente, garante mais recursos para toda a educação básica e realmente tem-se uma real valorização do professor. Ano passado tivemos um aumento de 33,24, eu acho que quem aqui já era professor recebeu, e esse ano tivemos 14,95. Beleza? Pessoal, quem aqui é professor substituto em Pedra Branca? Aí chama substituto, temporário, como é que chama? Contratado. Tem alguém aí que é ou não? Contratada, né? Karen, ele deu ano passado, teve o reajuste esse ano, tudo direitinho ou não? Não teve? Vixe Maria. Ele não deu ano passado os 33, ele deu quanto? Só a inflação, foi? Só para os concursados. Ah, miserável. Só para os concursados, foi? É de lascar, viu? E rateio para o Fundeb, rateio do Fundeb, já teve aí? Teve aumento só para os concursados. É de lascar, viu? E rateio do Fundeb, já receberam? Pronto. O que é esse rateio? Quando a prefeitura não gasta o que tem que gastar, sobra esse dinheiro do Fundeb, a lei manda dividir ou ratear entre os profissionais da educação. Aqui em Fortaleza, por exemplo, nunca teve rateio, nunca. Nunca sobra, né? Em compensação, a nossa carreira é muito boa aqui, graças a Deus, né? É uma das melhores carreiras do país. Porque, assim, o dinheiro não é para sobrar, né? Ele vem para ser gasto. Já que sobra, então tem que, né, repartir, ratear entre os professores. Mas já que ele teve, né, dinheiro é sempre bem-vindo, né? Quem não gosta de dinheiro é doido, né? Então, show de bola. Pronto. Depois, show de bola. Então, todo mundo ficou rico no final de 2022, né? Show de bola, só presta assim. Então, gente, ó, esse o Estado também só vai pagar o aumento em junho, é verdade. Gente, ó, então esse é o panorama das principais legislações educacionais. Aí você pode me perguntar assim, professor Henrique, me diga, por favor, por onde é que eu começo a estudar legislação educacional? Eu começo pela Constituição, que é a primeira lei. Eu começo pela LDB, que fala de tudo, né? A Lei Específica da Educação. Eu começo o novo Fundeb, que é a mais nova. Você vai começar por isso daqui, ó. Presta atenção. Que é o que eu chamo de organização e estruturação da educação básica. Você vai começar a estudar pelo artigo 21 da LDB. Por quê? Porque aqui você vai entender como se organiza a nossa educação. Você só vai entender todo o resto se você compreender isso aqui, partindo daqui. Ok? Vamos lá. Título 5. Dos níveis e das modalidades de educação e ensino, capítulo 1. Da composição dos níveis escolares. Gente, ó, a educação escolar compõe-se de... Gente, a educação tem 2 níveis. 2 níveis. Presta atenção, pelo amor de Deus. Né? Nós temos o nível da educação básica e o nível da educação superior. São esses 2. Como o nosso concurso é a nível de prefeitura, a gente não vai se debruçar sobre a educação superior. Nós vamos nos preocupar com a educação básica. Educação básica. A educação básica ela é formada por 3 etapas. Não esquece esse não. Daqui a pouco eu vou dar um bizu para vocês, um mnemônico para vocês nunca mais esquecerem disso. Então, a educação básica ela é composta por 3 etapas. Quais são essas etapas? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 3 etapas. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Você não pode chegar no concurso, não tem data ainda, né? Mas você não pode chegar no dia lá do concurso e não souber disso daqui. O INPA cobra muito e é isso aqui que vai estruturar toda a educação. Se você não souber isso aqui, fica muito difícil saber o resto.
Então, absorve isso daqui. Daqui a pouco eu vou te ensinar uma maneira que nunca mais vai esquecer. Garanto. É agora já. Essa palavrinha, Enem. Quem aí conhece o Enem aí, o Enem? Todo mundo fez Enem? O Exame Nacional, né? Pronto, beleza. Só que esse Enem que eu coloquei aqui não tem nada a ver com esse outro Enem. Tem nada a ver. É só um mnemônio que eu vou ensinar para vocês. No dia que você chegar no concurso, a primeira coisa que você vai fazer é conferir seu nome. Se seu nome tiver ok, você vai colocar na prova, Enem. Com essa palavra, você vai lembrar de toda a organização e estruturação da educação básica. Bora lá. O primeiro E vem de educação. Educação. A educação se divide em 2 níveis. Por isso, o NI, nível, foi o que a gente acabou de ver. O nível da educação básica e o nível da educação superior. Aí vamos deixar de lado a educação superior por enquanto. O nível da educação básica, eu também já acabei de falar para vocês, se divide em 3 etapas. O segundo é de etapa. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Esses 3 têm as suas subdivisões também, que a gente chama de fases, que eu vou já colocar para vocês. E o M vem de modalidade. Nós temos 10 modalidades para a educação. Vão lembrar disso daqui, do Enem, vão lembrar, é de educação, N de nível, é de etapa e N de modalidade, ok? Não diga que pegaram besta por aí não, viu? Aprendam isso daqui e não esqueçam mais. Já sabiam desse bizu aí do Enem? Sabiam não, né? Que foi eu que inventei, né? A não ser que outra pessoa já tenha dito para vocês. Então, nisso daqui você vai compreender como se dá a organização e estruturação da educação, ok? Aí vamos lá. Como eu falei, as etapas, elas se dividem em fases, não é isso? Fases. Vamos compreender agora o que são essas fases. Ó, sim, aí tá aqui, níveis. Educação básica, artigos 21 ao 28, educação superior, artigos 43 ao 47, vamos esquecer a educação superior por enquanto. Etapas, gente, tira uma foto disso aqui na sua cabeça e não esqueça mais, não esqueça. Educação infantil, lá a primeira etapa da educação básica, educação infantil. Lá na LDB está nos artigos 29 ao 31. A educação infantil vai se dividir em 2 fases. A creche, do 0 aos 3 anos, e a pré-escola 4 e 5. Detalhe, a creche não é obrigatória. Você, pai ou mãe que está aqui, você não será preso, graças a Deus, se não colocar o seu filho na creche. Você não é obrigado, mas a partir dos 4 anos, ele tem que estar matriculado na pré-escola. Ok? Educação básica obrigatória dos 4 aos 17, pré-escola e ao ensino médio. Ok? Certo? Educação infantil dividida em 2 fases, creche e pré-escola. Segunda etapa, ensino fundamental, lá na LDB, artigos 32 ao 34. Beleza? Sim, sobre a creche, lembrei de falar. A creche, gente, é o seguinte, a jornada da creche é de pelo menos 7 horas, e a parcial, né, pelo menos 4 horas, ok? Creche pelo menos 7, a parcial pelo menos 4 horas. Ensino fundamental, artigos 32 ao 34. 32 ao 34. Presta atenção. A gente não fala mais ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Essas nomenclaturas, elas não existem mais desde 2010. Professor, mas a minha coordenadora só fala assim. A sua coordenadora está errada. Explique para ela. Não existe mais. Como é que a gente chama agora? Educação, ensino fundamental, anos iniciais, dos 6 aos 10 anos, como está aí, 6 aos 10,
primeiro ao quinto ano. Primeiro ao quinto. 6 aos 10, primeiro ao quinto. E os anos finais, do sexto ao nono, entre as idades de 11 e 14 anos, ok? Essa é a nova nomenclatura do ensino fundamental. Não falo mais de ensino fundamental 1 e 2, pelo amor de Deus, viu? Não falo. Você agora está aprendendo correto. Ó, aí nós temos, depois do ensino fundamental, o ensino médio. O ensino médio é a última etapa, né? E está lá no artigo 35, 35A e 36. O ensino médio tem duração de 3 anos, 15, 16 e 17 anos. Primeira, segunda e terceira série. Detalhe, antes o que era série, ensino fundamental, primeira a oitava série virou ano, primeiro ao nono ano. O que era ano no ensino médio, primeiro e segundo ano, virou primeira, segunda e terceira séries do ensino médio. Beleza? Deu para entender aí as etapas, esse panorama? Sim ou não? Sim. Quantos dias letivos nós temos? Quantos dias letivos? ...200 dias letivos. Beleza, 200 dias letivos. Distribuídos em qual carga horária? Quem é que sabe? Distribuídos em qual carga horária? O Vitor, a Nayane, a Karen colocou no mínimo 800. Ó, eu fiz a pergunta de propósito. Se for educação infantil e ensino fundamental, são 800 horas. Ok. Se for ensino médio, desde o ano passado, são pelo menos 1.000 horas, viu? Pelo menos 1.000 horas. E a LDB, né, na atualização dela, manda, né, não fala o ano, mas fala que, né, vai ser o aumento progressivo até 1.400 horas, mas ela não estipulou o ano ainda. Mas 1.000 horas era desde o ano passado. Ok? Professor, por que isso? Porque agora existe a pretensão para a questão da universalização do tempo integral. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Posso passar? Meu povo, ninguém me seguiu no Instagram, meu povo, para ter as dicas direto. Não percam tempo, não. Me sigam no Insta, que tem dica quase todo dia. Viu? Vamos em frente. E nós temos 10 modalidades da... A Karen já segue. Beleza, cara. Ó, nós temos 10 modalidades da educação. 10 modalidades. Então, eu vou colocar aqui o arroba. Aí, estou colocando. C.Henrique0805. Gente, nós temos essas 10 modalidades, é o seguinte. As 8 primeiras estão na LDB e as 2 últimas estão nas diretrizes curriculares nacionais, as DCNs. Ó, as modalidades LDB. Educação de jovens e adultos, é a EJA, viu? Nada de UEJA, é a educação de jovens e adultos. Educação especial, educação à distância, educação indígena, educação quilombola, educação profissional e tecnológica, educação do campo e a educação bilíngue, que é a mais nova lá da LDB, né? Foi aprovada em 2021. E nas DCNs nós temos a educação prisional e a educação itinerante. A educação itinerante é para os povos ciganos e circenses, né? Aquela galera de circo, né? Os ciganos que ficam viajando, eles têm um regime especial de educação, uma modalidade própria para eles. Professor Henrique, quais as que mais caem? As 3 primeiras que eu coloquei aí. A EJA, educação especial, e a educação à distância, principalmente por conta da pandemia, as TICs, né? São as TIDICs, né? As tecnologias
informacionais comunicativas. Ok? Posso passar? Bebendo aqui muita água, porque com essas aulas aqui vão ser 10 aulas só hoje. Vou passar, viu? Então, pessoal, essas são as modalidades da educação. Ó, aí aqui nós temos alguns outros documentos importantes. Nós temos as diretrizes curriculares nacionais, que eu acabei de falar, tem as recentes, tanto para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Vez ou outra também cai. Concurso de Sobral cobrou uma questão. Concurso de Guaiúba, há 2 semanas, cobrou 2 questões. Então, de vez em quando cai. Nós temos os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais. Os PCNs, eles não são obrigatórios, não são normativos, eles são consultivos, orientadores. Acho que por isso talvez os concursos não cobrem tanto, né? Porque não são obrigatórios, diferentemente da BNCC, que tanto as escolas públicas quanto particulares têm que seguir, os PCNs não. E nós temos também portarias, resoluções, decretos, isso mais a nível, principalmente a nível municipal, e documentos de caráter estadual ou municipal. Por exemplo, nós temos o PEE, que é o Plano Estadual de Educação, de 2015, e nós temos o PME, o Plano Municipal de Educação. Vocês aí de Pedra Branca, que vão fazer o concurso, seria interessante vocês dar uma olhadinha no plano do município de vocês aí de educação, ok? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? E aí, meu povo, tranquilo? Vamos para as questões? Vamos treinar? Hoje o negócio tem que ser mais rápido, porque a gente tem menos tempo, né? Vou entregar já vocês para aula de português. Posso passar? Sim ou não? Vamos, né? Ó, a gente fez uma rápida revisão e é sempre, como eu disse no começo, é sempre interessante você estudar a teoria, revisa a teoria, né? Que isso aqui não é novidade para ninguém, e você vai resolver questões. É assim que você vai garantir a sua aprovação, é dessa forma. Gabaritando primeira questão, bora lá. O ensino brasileiro está organizado e estruturado de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9.394/96. Acerca da sua organização e estrutura, sabe-se que, letra A modalidade da educação infantil é a etapa obrigatória da educação básica, e inclui uma base nacional comum e uma diversificada. E aí, turma, letra A, verdadeiro ou falso? Letra A, verdadeiro ou falso? Quem está chegando agora, já somos 63, boa noite, sejam bem-vindos, eu sou o professor Henrique, viu, de Didática e Legislação do IB Concurso. Por que ela está falsa, gente? Por que ela está falsa? Me digam aí, por quê? Por que a letra A está falsa? Muito bem, Vitor. Eita, foi só dar um carão em vocês que todo mundo veio me seguir. Muito bem. Aí nós temos 2 erros, né? A Sayonara se atentou bem. Primeiro, a educação infantil não é uma modalidade, ela é uma etapa, e a gente não pode dizer que a educação infantil é obrigatória. Por quê? A gente viu lá nos slides. A educação infantil, ela é subdividida em 2 fases, creche e pré-escola. Somente a pré-escola é obrigatória, a creche não é. Então, se a gente falar, a educação infantil é obrigatória, tá falsa. Ela não é obrigatória, porque a creche não é, somente a pré-escola. Ok? Letra A, falsa. Outra coisa. Qual é, vou até dar um spoiler já, qual é a frequência, isso, a partir dos 4 anos da pré-escola. Qual é a frequência mínima da educação como um todo? Frequência mínima.
Não, toda, Sayonara, toda. Educação, ensino fundamental, ensino médio, 75%. Isso. Da educação infantil, tem frequência mínima? Ó, você já caiu na pegadinha. Educação infantil, a gente não pode falar educação infantil 60%. A pré-escola é 60%. Se a creche não é obrigatória, a gente não pode exigir frequência. Ela não é obrigatória, a gente não pode exigir frequência, né? O menino vai quando quer. Aliás, quando os pais querem, né? É para ser assim. Logicamente que os municípios podem baixar algum tipo de portaria. Por exemplo, Fortaleza tem a seguinte portaria. Se o aluno faltar 30 dias, ele perde a vaga e, né, para o primeiro da lista de espera. Por quê? Porque justamente não tem creche para todo mundo e tem uma lista de espera muito grande. Então, se ele faltar 30 dias seguidos, ele perde a vaga. Ok? Então, ela está falsa. B. O ensino médio é a etapa final da educação básica e deve preparar o aluno exclusivamente para a educação superior, apenas em nível subsequente. E aí, gente? Ó, o bizu aqui, aí tá falso por conta do exclusivamente, né? Qual é o bizu aqui? É tipo vestibular mesmo. Palavras que ou abrangem tudo ou que excluem tudo, geralmente está errado. Então, termos como tudo, nada, totalmente, exclusivamente, nada, completamente, entendeu? Esses termos que ou abrangem tudo ou que excluem tudo, geralmente está errado. Então, a B está falsa. C. A educação de jovens e adultos é um dos níveis da educação básica e, consequentemente, deve ser ofertada àqueles que, em contrapartida, não tiveram acesso ou oportunidade de estudos na idade própria. E aí, galera, a letra C, o Vitor colocou que está falso. Por que está falso? Exatamente, não é nível, é uma modalidade. Gostando de ver, a galera está afiada, é uma modalidade. A EJA, prevista lá nos artigos 37 e 38 da LDB. A, B e C falsas. D. O ensino fundamental inicia-se aos 6 anos de idade. E, como etapa obrigatória, tem como um de seus objetivos desenvolver a capacidade de aprender através do pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Letra D, verdadeira ou falsa? Eu gostei do entender, e vocês gostaram também? Todo mundo colocando verdadeiro. Gostei do entender, né? Bora lá, então, vamos ver a E. A estrutura da educação básica é formada, em suma, pelas modalidades de educação infantil. Está lindo, né, Aline? Gostei do lindo. Gostei. A estrutura da educação básica é formada, em suma, pelas modalidades de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos. E aí, gente, o que é que vocês acham desta alternativa aí? Ó, primeiro que aí, ó, a única modalidade aí é a EJA, né? E a educação básica é formada pelas etapas da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ok? Realmente o nosso gabarito é letra D. Letra D de dinheiro no bolso. Se Deus quiser, em breve, todo mundo aí efetivo em Pedra Branca, ganhando piso, rateio do Fundeb sendo rico. Deus quiser. O dia está chegando, viu? Com a graça de Deus. Amém. Gabarito, letra D. É isso aí. Vamos para a segunda. A etapa inicial da educação básica é a educação infantil. Vai dar certo. Que compreende o atendimento de crianças com até 5 anos. São estabelecidas na LDB regras para a organização da educação infantil. Uma dessas regras está corretamente descrita em... Então, outra questãozinha sobre a educação básica, organização e estruturação. Letra A. Carga horária anual de 800 horas de trabalho educacional ou 200 dias letivos. Verdadeiro ou falso?
Letra A, verdadeira ou falsa? Estamos tendo divergências. E aí, meu povo, verdadeiro ou falso? É falso. 800 horas de trabalho educacional e 200 dias letivos. Beleza? Não, nada desse ou, tá falso. Cuidado. B. Controle de frequência pela instituição, exigida a mínima de 75%, como em toda a educação básica. Acabamos de falar disso. E aí, gente? Falso, né? 75% ensino fundamental e médio. Pré-escola, 60%, e creche não tem frequência obrigatória, ok? Não tá falso. Pois é, cara, a gente não pode colocar só esses 60, né? Não, né? Porque ele está falando da educação infantil como um todo. C. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias, independente do turno, parcial ou integral. O que é que vocês acham dessa? Também já falei, né? Falso, né? Se for parcial, realmente é 4. Se for né, integral, creche, no mínimo 7. Exato. D. Preparação de documentação que certifique o processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. E aí, turma, a D está verdadeira ou está falsa? Às vezes eu coloco essa questão, esse item, né, assim, parecido para algumas turmas, aí quando eles veem esse nome documentação, educação infantil, eles, né, tomam logo um susto. Mas aqui está correto, gente. Essa documentação nada mais é o quê? Os portfólios, o diário, né, o diário de bordo, os registros e, consequentemente, o relatório. Muito bem, Sayonara. E o relatório que você entrega, né, para os pais, ou todo bimestre, ou todo semestre, vai depender aí da rede de ensino. Então, a AD está verdadeiríssima e os relatórios, né, todo mundo tem que ter o máximo cuidado na hora de fazê-los, porque é um documento e aquilo fica registrado, não é verdade? Então, está verdadeiríssima a D. Letra E. Avaliação por meio de acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, visando promoção e posterior acesso ao ensino fundamental. E aí, turma? Falso, né? Essa questão aí de visar a promoção, né? Pelo amor de Deus, se você colocar um negócio desse daqui, totalmente falso, né? Não existe reprovação. Tá difícil reprovar até no ensino médio, que dirá na educação infantil, né? Letra D, de dinheiro no bolso de novo. Beleza, tranquilo? Posso passar para a terceira? Vamos lá, né? Show de bola. Terceira questão. De acordo com também já falamos disso aqui hoje. De acordo com o artigo 4º da LDB, né? Lei número 9.394/96, o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... E aí, meus queridos? A, B, C, D ou E? Temos aqui praticamente uma unanimidade, né? Educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Quem aqui é mãe e é pai, não se preocupe que você não será preso se você não quiser colocar seu filho na creche, viu? É um direito seu ainda. Um dia pode ser obrigatório, ninguém sabe, né? Gabarito letra E, ok? Questão tranquila, né? Questão aqui, tenho certeza que ninguém dá bobeira nela. Vamos para a quarta. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Valeu, Cleane, obrigado. Ó,
Educação básica obrigatória e gratuita dos 5 aos 17 anos de idade. Verdadeiro ou falso? Esse ponto 1, verdadeiro. Por que está falso? Vitor, Luana, Sayonara, Anabela. O que está falso? Aí você diz, professor, a gente acabou de resolver a questão. Exatamente, dos 4 aos 17. Beleza? Tá falso. 2. Educação infantil gratuita às crianças de até 6 anos de idade. E aí, gente? O que tá falso é essa? Educação infantil até os 5, né? De novo, creche 0 a 3, pré-escola 4 e 5 anos, ok? A 2 também está falsa. 3. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria. E aí? Verdadeiro? Como é que eu chamo isso aí? Como é? Como é que eu chamo esse acesso aí? Quem é que me diz? A modalidade da EJA, né? Da Educação de Jovens e Adultos. Como é que anda aí a EJA em Pedra Branca, pessoal? Tem muita procura? Tem muitas escolas que ofertam? Ou o negócio está difícil também? Hein? Mais ou menos, né? Todo ano quer acabar com a EJA, enfim, tem muito dessas coisas. Fraco, é. Assim mesmo. E também é assim. 3 está verdadeiro, né? Meu lá e meu cá. Rapaz, ó, aqui em Fortaleza, vou dizer uma coisa para você. Aqui em Fortaleza, o professor, ele tem que adular o aluno, né? Porque se o aluno sair, o professor perde a turma, né? Se tiver uma evasão muito grande, a turma fecha. Então é complicado. Todo começo de ano é para manter, né? Complicado mesmo. 4. Desse jeito. 4. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Verdadeiro ou falso aí a 4? Aí são, né, são todos esses, né, os programas suplementares, né, responsáveis por garantir a permanência do aluno na escola. Não só eles, claro, mas ajuda. 4 está verdadeiro. 5. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência, a toda criança a partir do dia em que completar 5 anos de idade. Verdadeiro ou falso essa? Pessoal, ó, vamos ficar atento às idades, tá falso, viu? Né? Deixa ensino fundamental 6 anos. Cuidado, eu coloco tudo isso aí propositalmente mesmo, que é para ver se vocês estão afiados. Ok? Então, assim que está falsa, 3 e 4 verdadeiras. Temos gabarito. Qual gabarito, turma? Letra B, né? As pegadinhas, cara. Letra B de boas notícias. Professor, me deu uma boa notícia. Logo, logo você vai ser aprovado aí no concurso de Pedra Branca, vai ser professor efetivo. Eita, imaginei você aí, professor efetivo. Amém, vai dar certo. Viu? O dia de todo mundo chega, se Deus quiser. É isso aí. Quem espera sempre alcança. Vamos para a quinta questão. Segundo a LDB, sim, gente, das 10 questões, são 6 de LDB, 3 de Constituição, acho que 3 de Constituição e uma de PNE, viu? Revisãozinha de legislação básica. Segundo a LDB, né, Lei número 9.394/1996, em seu artigo 24, a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com regras comuns, entre elas a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, que pode ser feita. O que é que a questão está dizendo aqui, pessoal? Ó, até o primeiro ano, ninguém pode ser reprovado, né? Está aí no artigo 24, e a partir do segundo ano existem várias formas de promoção ou classificação. Bora lá ver. 1. Por promoção, para alunos que cursaram com aproveitamento a série
ou fase anterior na própria escola. Verdadeiro ou falso? Cleane, se cair sobre as idades, todos acertam, é isso aí. Por que está falso, gente? Ponto 1. Ó, o que é que a questão está dizendo? O aluno estudou na escola, teve aproveitamento satisfatório e vai ser promovido para a próxima fase, para a próxima série. Por que o item está errado? Verdadeiríssimo, viu? Verdadeiríssimo. O aluno estudou na escola, passou por melhor e vai ser promovido. Só isso que o item está dizendo, está certo. 2. Por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? O aluno passa de ano, aí, sei lá, os pais se mudaram, querem trocar mesmo meio de escola, você pega a transferência de uma escola e leva para outra também, ok. 2, verdadeiro. 3, independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que define o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permite sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. 3, verdadeiro ou falso? Ó, pronto. O que é que esse item está querendo dizer? Presta atenção. Digamos que você é mãe, né? Mãe ou pai ou mãe, enfim. Seu filho nunca estudou, nunca. Aliás, nunca estudou na escola, né? Estudava com você em casa a vida toda. A vida toda, né? Você foi professora dele. Até os 16 anos. Aí deu na cabeça dele e falou: mãe, pai, agora, fiz 17 anos, eu quero fazer como se fosse, né, a terceira série do ensino médio, eu quero ir para a escola fazer. Isso é possível? Sim ou não? É possível? É, né? Basta ele fazer uma avaliação, uma prova de... Pode sim, viu, Glauber? Uma prova de proficiência, se ele passar, ele vai ser matriculado lá de acordo com o nível dele. Exatamente, basta fazer a avaliação. O difícil vai ser você ficar com ele em casa até os 16 anos, né? Você aguentar ele sem ele estudar, só estando com você. E você não ser preso, né? O difícil é isso. Mas, pode sim, viu? Então, 3 também, pronto, o ensejo, a Aline está falando. O 3 também é verdadeiro, né? 1, 2 e 3. Temos gabarito. Vocês entenderam, né, turma, o exemplo que eu dei na AD, né? Aí é um exemplo hipotético, claro, né? Lugar de criança é na escola. Criança, adolescente, enfim. E nós também, professores, né? Letra D, né? Então, mais uma vez, letra D de dinheiro no bolso. Ou, como diria o poeta, D de jeans. D de Deus. Vamos em frente, viu? Já está acabando, pessoal. Já foram metade das questões. Sexta. Ó, essa questão aqui é boa. Essa questão aqui é de educação especial. Nos 4 itens, melhor dizendo, só tem o item que está errado só tem uma palavra errada. Uma. Viu? Questão aqui que a gente, né, preparou do nível alto, selecionou. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, exceto, que é o item errado. Letra A. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender às suas necessidades. Letra A. Verdadeiro ou falso? Letra A. Verdadeiro. Ó, educação especial, artigo 58, 59 e 60 da LDB, tá? Verdadeiro, né? B de bola. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares, disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. Letra B, verdadeiro ou falso? Lembrando mais uma vez, o que são os programas suplementares? São 4, né? Material didático, transporte escolar, alimentação e assistência à saúde. A B está verdadeira também, né? Todos eles têm o mesmo direito, claro, como não poderia deixar de ser. Letra C. Terminalidade geral para aqueles que não puderem atingir o nível exigido
para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e a aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Verdadeiro ou falso? Por que ela está falsa? Não basta só apontar que está falsa, tem que dizer o porquê. E aí, gente? O Vitor está dizendo que é a questão da aceleração. Ó, pessoal, aqui é o seguinte. Esse item só está errado por uma palavra, que é essa aqui, ó. Não tem no começo terminalidade geral? Não é geral. Se nós estamos falando de ou alunos com deficiência, ou superdotados, enfim, terminalidade específica. Por quê? Porque cada caso é um caso, cada caso deve ser observado com um olhar diferenciado. Mas todo o restante está correto. Se fosse terminalidade específica, aí continuando, o item estaria correto. O erro é só por conta dessa palavrinha geral. Ok? Está lá na LDB bonitinho. Ok? D. Educação especial para o trabalho. Ok, Aline, mas aqui não tem portador de deficiência, não. Inclusive, eu vou falar na aula de ECA, né? Se a gente pegar a Constituição e o ECA, ainda tem lá portadores de deficiência, né? Mas esse termo está ultrapassado. Certo agora é, né, pessoa com deficiência ou PCD. Exatamente. Certo? Letra D, educação especial para o trabalho. Obrigado, Aline. Tá bom, desculpa. Certo? Ou a pergunta do Vitor também é interessante. O que é essa terminalidade? Vitor, assim, se a escola perceber, certo? Vamos pegar os superdotados. Que o aluno, ele possa ser acelerado, né? Possa concluir o estudo de maneira mais rápida, ela vai fornecer essa terminalidade, ele vai terminar de maneira mais rápida. Se, de repente, a escola perceber que o aluno com deficiência, ele tem que reter, ficar mais um pouco, também vai fazer essa terminalidade específica, ele pode ficar um pouco mais de tempo. É isso. Ok? Isso é a terminalidade. D. Pronto. Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins. Ok? Gabarito mais... Aliás, letra C agora, né? Letra C de concursado e concursada. Palavrinha bonita. Bora em frente. Sétima. Olha aí. Agora a questão de Constituição. A Constituição Federal estabelece no artigo 206 os princípios pelos quais o ensino deve ser ministrado. Dentre eles, destaca-se a gestão democrática do ensino público, na forma da lei. Assim, na concepção de democratização da educação brasileira estão incluídos: 1. Garantia do acesso de todos à educação. Verdadeiro ou falso? Verdade? Lembrando, é o que está na lei. Professor, ainda existem muitas crianças fora da escola. Eu sei, mas a lei está dizendo que é para garantir a todos. E a gente não vai brigar com a lei, né? Bom, uma coisa que eu sempre falo nas aulas de legislação, pessoal, não é a sua opinião, não é a minha opinião, não é o que acontece na sua escola ou na minha, é o que está na lei, é o preto no branco. Então, não vamos perder questão por conta disso. 2, garantia não só do acesso de todos à educação, mas também sua permanência com sucesso. Verdadeiro ou falso? Como é que a gente garante essa permanência? Já falei. Através dos programas suplementares, através de recursos na escola, né? Materiais adequados, tecnologia, uma boa aula, que o professor não falte. Enfim, dessa forma. 3,
de uma boa estrutura na escola, claro. 3, espaço para exercício da democracia no processo educativo. É isso, Laura. Os materiais didáticos estão dentro dos programas suplementares, né? 3, verdadeiro, né? Espaço para exercício da democracia no processo educativo, né? Por isso que é importante, né? Questão da eleição para diretor, questão dos grêmios estudantis, fomentar a democracia, de um PPP elaborado por todos do ambiente escolar, né? PPP, Projeto Político Pedagógico. É isso aí. 4, eleição para conselho também, Caio, obrigado por ter lembrado. 4, existência de instâncias deliberativas que possibilitem decisões colegiadas. E aí? Que é justamente, né, tanto os conselhos, como a Karen falou, como os grêmios, né? Então, tudo, né, todas essas formas, todos esses mecanismos são maneiras de nós garantirmos uma gestão democrática, uma gestão que dialoga, né, pautada no respeito e na crença de que todos são importantes para o bom funcionamento da escola. 1, 2, 3 e 4, né, todas estão verdadeiras. Qual o nosso gabarito, turma? Letra C, né? C de concursado e concursada. Vamos lá. 8ª questão. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, no caput do artigo 212, reza que a União aplicará anualmente, nunca menos de 18, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Sobre os recursos para a educação, é correto afirmar. Gente, ó, essa questão é de financiamento da educação. Eu vejo aqui um contrassenso muito grande. Ó. A União, ela arrecada muito mais que os estados e os municípios, né? E a União vai gastar com a educação e investir apenas 18%, enquanto estados e municípios 25%. Na minha humilde opinião, como a União arrecada mais, ela deveria gastar mais, né? Mas, enfim. Letra A. O uso dos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, né, que é o Fundeb, inclui o pagamento de aposentadorias e de pensões. Verdadeiro ou falso? Ó, pega o bizu. A gente vai ter uma aula só sobre o Fundeb também, viu? No Fundeb. Os recursos do Fundeb. Não, Caio, não é bem assim, não, certo? Ó, os recursos do Fundeb, eles só pagam apenas os profissionais que estão na ativa. Não pagam aposentadorias e pensões, tá bom? Falso. B. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento aos alunos do primeiro ano do ensino fundamental e sobrando-se recursos aos das demais etapas. Verdadeiro ou falso? Tem nada a ver, né? A lei não privilegia o primeiro ano do ensino fundamental. Falso. C. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário à educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. Verdadeiro ou falso? O que é que vocês acham da C? Quem aqui já ouviu falar no salário à educação? Quem sabe o que é o salário à educação? Ó, o que é o salário à educação? Empresas de grande faturamento, certo? Muito faturamento, não é o seu Zé da esquina, não, da mercearia, não. Empresas de grande faturamento. Elas têm que destinar 2% desse faturamento para a educação pública. Então, são os impostos. Sai da esfera privada e vai ser investido, vai ser gasto com a educação pública. 2%. A C está correta, o gabarito é a letra C. Vamos entender por que a D está errada. Preste atenção. Os programas suplementares de alimentação
e assistência à saúde para estudantes da educação básica serão financiados com recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. Por que a AD está falsa? Quem é que sabe? Por que a AD está falsa? Quem é que arrisca? Alguém arrisca? Ó, turma, nós temos essa manutenção e desenvolvimento da educação é o Fundeb, certo? Fundeb. E nós temos o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Os programas suplementares, né, de alimentação, né, que é a merenda escolar, e a assistência à saúde, eles só podem ser custeados pelo FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Não pode ser custeado com o Fundeb, ok? Se você tiver na dúvida, lá na LDB, no artigo 70, tem lá discriminando o que você pode gastar com essa verba do Fundeb. Então, a alimentação, a merenda escolar e a saúde somente com verba do FNDE, não pode com verba do Fundeb. Que, inclusive, né, o governo anterior, o governo Bolsonaro, ficou, né, 1 ano do Temer, 4 do Bolsonaro, 5 anos sem aumentar o valor da merenda, né? Que agora o novo governo, o governo Lula, fez esse aumento. Então, gente, enfim, a gente tem que ficar muito atento a esse jogo de palavras, né? É um item que aparentemente está correto, mas se a gente perceber o que é que significa as siglas do jogo de palavras, né, a gente vai perceber o erro. Então, gabarito é a letra C. Salário e educação existe sim. Vamos em frente. 9. Essa é moleza. A gente respondeu já no item anterior. A Constituição Federal de 1988 prevê que os municípios devem aplicar, no mínimo, e aí, gente, estados e municípios, A, B, C ou D? Letra A, né? Estados e municípios nunca menos que 25% e a União nunca menos que 18%. Pasmem vocês, existe uma lei no Congresso de um político que agora eu não lembro o nome, que ele quer desobrigar estados e municípios a investirem o mínimo em educação e saúde. Aí pergunto a vocês, se eles não investirem em educação e saúde, eles vão investir em quê, meu povo? Né? Esse dinheiro vai para o bolso de alguém, né? Para o meu é que não é, para o de vocês eu também acho que não é, vai para o bolso desse, né? Mas, se Deus quiser, esse absurdo não vai passar. Então, gabarito letra A de aprovação. Vamos para a nossa saideira por hoje, né? Por hoje, né? Eu quero todo mundo a partir de quarta que vem no nosso curso regular, viu? Não percam. Vamos lá. Questãozinha do PNE. O Plano Nacional de Educação, né? Lei de 2014 a 2024, Lei número 13.005/2014, é composto por 20 metas. Considere. Aqui é como eu disse, você tem que saber as metas. 1. Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade. E ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PNE. O ponto 1, desculpa, está verdadeiro ou está falso? Ponto 1. 1 está verdadeiro. Gente, o PNL é conhecido realmente por ter umas metas, assim, meio irreais, sabe? Umas metas, assim, no papel é muito bonito, mas na aplicação prática é muito difícil, né? Até 2016, universalizar a educação infantil. Quando fizeram, a gente sabia que não ia rolar, mas fizeram. Está lá, né? Então, está verdadeiro. Não foi cumprido, mas está lá. 2. Universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do período de vigência deste PNE a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. Verdadeiro ou falso? Então está verdadeira também, né?
Verdade, realmente é isso. Como o ensino médio tem uma taxa de evasão muito grande, né? Aí eles queriam, né, pelo menos, né, permanecer com 85%, né, ou seja, só 15% de evasão, difícil. Ensino médio, a evasão é muito grande. 3, oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 80% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 40% dos alunos da educação básica. Verdadeiro ou falso? 3. Ó, aqui é como eu digo para vocês. O item está perfeito. O único erro dele é o percentual, né? Qual o percentual aí, né? Oferecer educação em tempo integral no mínimo 50% das escolas públicas a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Aí você pode perguntar, professor, se vai ser 50% das escolas públicas, por que vão ser só 25% dos alunos? Explico agora. Digamos que numa escola nós tenhamos 600 alunos, certo? 300 de manhã e 300 de tarde. Aí chega, aí beleza, ela vai virar de tempo integral, né? Os alunos que estudam de manhã lá, os 300, eles vão continuar, né? Vão ficar o dia todo. E os 300 da tarde vão ter que ser remanejados para outra escola. Por isso que tem essa divisão, né? A questão da metade. 50% das escolas públicas, mas só vai atingir 25% dos alunos. Beleza? A 3 está falsa. 4. Universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, o AEI, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes e escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. O 4, gente, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Nós temos 1, 2 e 4 como verdadeiros, correto? Qual o nosso gabarito? 1, 2 e 4, gente. Qual o nosso gabarito? Letra B, né? De boas novas, boas notícias. A gente deu bem certinho, ó. Vai dar 8 horas agora. Pessoal, gostaram da aula? Foi tranquila? Deu para relembrar algumas coisas? Pronto. Turma, ó, antes de eu ir, ó, obrigado, tá bom, pelas palavras de todos e todas. Obrigado, gente. Ó, antes de eu ir, obrigado aí pelas palavras. Aí, lembrando, essa aula foi aberta, né? A partir da próxima quarta começa todo o nosso curso regular. Se você quiser ser aprovado, vem com a gente. Eu ajudei a aprovar mais de 100 pessoas no concurso de Fortaleza e de quebra ainda passei também, viu? Beleza? Então, show de bola. Foi muito complicado, ó. Valeu, gente. Obrigado. Ó, e só uma última coisa, pessoal, ó. Eu preparei essa apostila, foco no ímpar, viu? Ó, essa apostila aqui foi focada no ímpar. Todas as leis que o ímpar cobra, tá bom? São 300 questões gabaritadas, divididas por assunto. Quem quiser, o PDF tá só R$40, entre em contato comigo. Vou deixar meu WhatsApp aí. Quem quiser, só falar comigo, beleza? Galera, obrigado. Espero de coração que vocês tenham gostado. Tá aí meu WhatsApp. Quem quiser trocar uma ideia, fiquem à vontade, tá bom? Tamo junto sempre. Espero todo mundo na quarta-feira, certo? Valeu, obrigado. Fiquem aí para a aula de português. Fiquem com Deus. Valeu.